São ruinosas, constituem um cancro da contratação pública e vão arruinar as nossas finanças até 2040. Conheça as parcerias público-privadas. Ora bem, as parcerias público-privadas são um contrato que se vai estabelecer entre o Estado e uma empresa privada para a construção de uma determinada obra. O seu objetivo principal seria retirar do Estado o principal risco, as principais dificuldades. Mas, na verdade, não é isso que se passa. É assim, o que nós temos em Portugal não são parcerias público-privadas, é outra coisa. Parceria público-privada pressupõe o conceito de parceria. Exato. Que é como acontece nos outros países. Ou seja, há uma parceria no investimento, seja do que for, por exemplo, numa autoestrada, o que quer dizer que o Estado parceria entre o público e o privado, o Estado entra com uma componente, o privado entra também, e foi assim com as autoestradas em Portugal. O Estado entrou com os terrenos que expropriou e os privados entraram com a construção. Ou seja, a parceria público-privada, até o momento em que foi inaugurada, funcionou como parceria público-privada. O pior é depois, é que uma parceria público-privada pressupõe que a partir do momento em que está em exploração, quer lucros, quer prejuízos, quer riscos, quer vantagens, sejam partilhados. E as parcerias público-privadas em Portugal, nomeadamente as autoestradas, estão de tal forma que os lucros são todos para os privados e os prejuízos são todos para o público. Ou seja, não há nenhuma parceria. Não há parceria. Há uma exploração dos privados. Absolutamente. A parceria esgotou-se no momento em que a autoestrada é de facto inaugurada. Porque a construção é de facto feita em parceria, poderia ser noutros montantes, noutras proporções, mas é feita em parceria. Agora, a partir do momento em que começam a passar carros nas autoestradas, o que é que acontece? Garante-se aos privados um rendimento máximo garantido, não é rendimento mínimo garantido, que é rendimento máximo garantido, o que faz que em cada uma das 21 concessões, são 21 parcerias público-privadas rodoviárias em Portugal. Só as rodoviárias, porque eu vou esclarecer já agora aqui um parênteses, que há parcerias público-privadas em diversas áreas. Muito bem, Joana. Por exemplo, na saúde, na segurança. Em Portugal há parcerias público-privadas rodoviárias, que são 93% do investimento. Exatamente. Portanto, é o grosso do investimento. É completamente. E são também as mais ruinosas. E depois há as da saúde, depois há uma ferroviária, que é a travessia da Fertagos sobre o Tejo, e depois há algumas pequeninas, como o Ciresp, etc., que é muito mediático, mas do ponto de vista económico é, digamos, residual. Mas uma vez que as parcerias público-privadas rodoviárias representam 93% do investimento, claro, é nessas que devemos concentrar até a nossa conversa, se concordar. Concordo. E, portanto, o que é que acontece? A partir do momento que cada uma destas 21 autoestradas começa a funcionar, os privados têm um rendimento garantido, chova ou faça sol, haja ou não haja tráfego, e, portanto, têm aquilo garantidinho. Quer dizer que numa autoestrada como a Via do Infante, ou, por exemplo, a A28, que é de sul até norte, na A28, em 2019, aconteça o que acontecer, os privados recebem 50 milhões de euros. Portanto, têm isso garantido. E pior é que se eventualmente o tráfego se for superior àquilo que está previsto, o acréscimo ainda por cima é partilhado. Ou seja, eles têm um rendimento partilhado, um rendimento garantido, perdão, e o que vem daí para a frente é partilhado entre os Estados e os privados. Isto é uma vergonha. Certo. Porquê é que isto poderia aconteceu? servir pelo menos para ressarcir o Estado de algumas perdas ou prejuízos. Não é assim. Então o que acontece é rendimento garantido para os privados, prejuízo garantido para o Estado. Se houver lucros suplementares, ainda por cima são distribuídos. São divididos. Isto não acontece em nenhum negócio decente. Ora bem, na verdade, este nome, parcerias público-privadas, é vendedor de banho da cobra. É publicidade enganosa, porque de parceria não há absolutamente nada, zero, bola. Na verdade, há contratos absolutamente leoninos, férreos, feitos por sociedades de advogados que, obviamente, tinham os respectivos deputados na Assembleia da República, com cláusulas, como eu estava a dizer, leoninas ferras a proteger esses mesmos privados, em que ficam com rentabilidades completamente excêntricas, completamente fora daquilo que é o padrão normal dessas mesmas rentabilidades, e ao fim e ao cabo ficam com todos os lucros e os riscos são totalmente transferidos para o Estado. Portanto, aquilo que inicialmente eu estava a dizer, que as parcerias público-privadas, em teoria, servem para proteger o Estado do risco, passa-se justamente o oposto, o contrário. O que é que aconteceu aqui em Portugal? Primeiro, as PPPs foram feitas ad eterno, quase sem possibilidade de resgate, até por via contratual. E pior de tudo, tiveram taxas de rentabilidade, aquilo que os economistas chamam as taxas internas de rentabilidade, verdadeiramente pornográficas, são de completamente 17, 18, 20, 21%. Ainda hoje... Fazer fortuna fácil. Facílima, quer dizer, talvez rentabilidade de 18%. Talvez o tráfico de droga não gere margens muito maiores que isto. Então o que acontece é que nós hoje, para lhe dar só um exemplo, a autoestrada que sai do túnel do Marão e vai até Bragança, autoestrada de Trás-os-Montes, Sim. que é uma SCUT, portanto uma PPP, tem uma margem de rentabilidade de 10% ao ano.
Eu pergunto, que negócio hoje é que dá garantido, sem risco nenhum, 10% ao ano? E, portanto, isto são negócios Talvez alguma verdadeiramente... especulação imobiliária, mas enfim. Mas aí, apesar de tudo, há algum risco. Aqui Pois, não há risco não há nenhum, risco porque nenhum. o Estado assinou os contratos. E, portanto, se, ainda por cima, se fosse uma, mas são 21. Sim. E, portanto, isto depois gera uma despesa anual de 1.500 milhões de euros. Há muitos setores de atividade que não custam tanto. A Justiça tem um orçamento desta ordem. A Defesa, Sim. há muitas áreas da governação nacional que têm orçamentos inferiores ao que nos custam hoje no Orçamento de Estado as parcerias público-privadas. Então o que é que acontece? Com estas taxas de rentabilidade, quer dizer que o Estado vai gastar em 2019 1.500 milhões, quando se efetivamente as taxas fossem as adequadas, Sim. de 1, 2, 3% vá lá, seriam 340 milhões. Portanto, é ver o dinheiro que está aí a ser jogado pela janela fora, o desperdício. Só este ano Só são este ano. 1.200 milhões. E estes contratos são até 2030 e Mais de não sei 17 quê. anos, 18 anos, portanto estamos Os a falar... contratos são todos a 20, 30 anos. Todos eles foram feitos a 30, 30 e tal Claro. anos. Alguns já têm uma maturidade de 10 anos e por aí, não é? Porque nós temos PPPs, houve aquelas Certo. era Sócrates, que são muitas. Há uma prévia que é Ponte Vasco da Gama, que é Foi uma quando, coisa... quando tudo começou, foi a Exatamente. primeira. Antes de ser lançada uma parceria público-privada, como vocês devem imaginar, o Estado tem que fazer um estudo comparativo com aquilo que seriam os custos a longo prazo que a obra pública que pretende realizar terá a ser construída neste regime, comparado com isto, e com os encargos que representará se o investimento e a execução forem inteiramente assumidos pelo Estado. Portanto, obviamente, só deve haver parceria público-privada se os cálculos concluírem que há maior proveito nesta modalidade. Acontece que muitas vezes ou estes estudos não foram feitos, zero, ou então foram feitos de uma forma martelada. Muitos destes contratos das parcerias público-privadas são de facto ilegais. Têm várias cláusulas confidenciais, alçapões na lei. Quando se consulta, não se consegue aceder a toda a informação e muitos deles nem sequer conseguiram respeitar aquilo que é uma lei fundamental da República Portuguesa, que é a lei do enquadramento orçamental. Secretas. Tem muitas cláusulas não é? secretas. Pronto. Aliás, é inadmissível... E isso é ilegal, essas cláusulas Absolutamente. secretas. Qualquer contrato com o Estado tem que ser totalmente transparente. As PPPs são ilegais por várias razões. Uma é que tem cláusulas secretas. Exatamente. Quem se der ao trabalho de, nesse site do TAP, ir ver os contratos das PPPs, vai ver que muitas páginas têm lá o carimbo confidencial. E muitas outras não tendo o carimbo confidencial. Tem aquelas barras negras a tapar o essencial que são os valores das PPPs. Isso é ilegal, claramente Completamente ilegal. Em Portugal, todos os contratos públicos que envolvam custos para o Estado têm que ter as responsabilidades, não só naquele ano, mas as responsabilidades plurianuais, aliás, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental. Certo. A mais pequena junta de freguesia deste país, se comprar cadeiras a 10 anos, tem que ter um mapa com as responsabilidades plurianuais. Se o não fizer, não está a cumprir uma das leis mais importantes Claro. do nosso enquadramento, que é constitucional até, que é a Lei do Enquadramento Orçamental, que é onde diz onde entra a despesa e a receita do orçamento. Dizem-nos que as PPPs valem 5,5 mil milhões. Portanto, é o valor atualizado das PPPs em Portugal. Ora, o Estado tem previsto, nos quadros que aparecem nos Orçamentos de Estado, os quadros de responsabilidades plurianuais, pagar por isto cerca de 18 mil milhões. Portanto, vale 5,5, vamos pagar 18. É inadmissível. É inadmissível que não se mexa nisso. Portanto, vale 5,5. Se o Estado se tivesse que financiar, e não tem, está visto que não tem, porque aparecem sempre 6 mil milhões para pôr na Caixa Geral de Depósitos, Sim. 3 mil milhões para pôr no Banif, esse dinheiro aparece sempre. Mas mesmo que o Estado, Nunca faltou até hoje. mesmo que o Estado se fosse financiar para isso, esses 5,5 em 18 anos valem 7, tal. Quer dizer Certo. que nós estamos a deitar fora 11 mil milhões de euros. Joana, 11 mil milhões de euros dá para fazer 50 hospitais, dá para fazer 2 mil escolas. Certo. E, portanto, estes cavalheiros que estão no Parlamento, que aprovam o orçamento todos os anos e que estão a sancionar que o Estado português vá pagar a mais 11 mil milhões por um património que vale 5,5. O Estado português irá, em 2019, pagar pelas parcerias público-privadas na área de rodoviária 1.518 milhões de euros de rendas. Portanto, rendas só às parcerias público-privadas por um património que, na verdade, vale 337 milhões de euros. Portanto, isto é o valor da renda em função do valor atualizado, calculado pelo Eurostat. Portanto, é fazer as contas, o pagamento reflete um custo 5 vezes superior
àquilo que é o valor do ativo e, portanto, é um desperdício brutal, é mandar dinheiro pela janela fora. Obviamente, como devem imaginar, todas estas promiscuidades, esta pornografia só foi permitida, só foi possível porque havia, de facto, uma ligação umbilical, havia e há uma ligação perigosa entre o poder financeiro e o poder político, havia este triângulo das Bermudas, portanto, poder financeiro, sociedades de advogados, políticos, este triângulo que efetivamente acabou é mesmo triângulo das Bermudas, porque acabou por afogar Portugal. Estão simultaneamente no Governo, no Parlamento, nas sociedades de advogados e nas empresas privadas. São Claro. os mesmos. E quando não é o mesmo, é o irmão. Pois. E, portanto, o que acontece neste caso Ou das o primo, PPPs... ou o primo. Exatamente, agora está na moda. Está na moda. O que acontece nas PPPs é que todos os atores que nos vários governos fizeram PPPs foram trabalhar para as empresas de PPPs, depois voltaram para o Governo, voltaram para as PPPs e bom, o Joaquim Ferreira do Amaral, que já Amaral citei, é um exemplo icónico. são todos. Uhum. A seguir, no Governo, portanto, o Joaquim Ferreira do Amaral foi Ministro de Cavaco Silva. Ministro das Obras Públicas de António Guterres foi Jorge Coelho, que ainda hoje trabalha na Motengil, que é a empresa maior que mais fez parcerias privadas rodoviárias em Portugal, que levou com ele o seu secretário de Estado, Luís Parreirão, para a mesma Motengil. Mas depois veio Durão Barroso. Quem é que era o Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso? Luís Valente Oliveira. Onde é que trabalha este cavalheiro ainda hoje? Na mesma Motengil, onde é administrador e onde geriu a parte das parcerias privadas. Mas lembro-me também, Almerino Marques era Presidente das Estradas de Portugal. Exatamente. E passou diretamente para a Opway. Para quem não souber o que é a Opway, a Opway era a empresa de parcerias privadas do Grupo Espírito Santo, continua a fazer PPPs, já não é naturalmente o Grupo Espírito Santo. Foram os anos dourados da Motengil, do BES. Exatamente. E toda essa gente passou do Governo para as PPPs. Mas pior que isso é que os controllers deste negócio, porque é assim, do seu ponto de vista formal, para enganar a Europa e para enganar as Nações Unidas e os verificadores internacionais, nós temos no Ministério das Infraestruturas uma unidade técnica para acompanhamento de projetos. Certo. Até convido as pessoas que queiram vão ver o site, que é muito engraçado. E no TAP tem uma subsecção para as PPPs. Quem é que está lá a controlar as parcerias privadas rodoviárias? Um conjunto de consultores, todos coordenados por consultores séniores. De onde é que vieram os consultores séniores? 2 vieram do Grupo Espírito Santo, onde faziam PPPs. Um veio da Cérvulo Correia, onde fazia PPPs. Um veio do escritório do Dr. Daniel Proença de Carvalho, onde fazia PPPs, etc. É raposa a guardar o galinheiro. Absolutamente. Foram buscar para controllers do negócio das PPPs os próprios atores que fizeram, em nome dos privados, os negócios das PPPs. Portanto, pior que isto é Paulo Moraes, impossível. além desta questão, desta promiscuidade absoluta entre o poder político e o poder económico e financeiro... Sim, quem é que esteve envolvido nas PPPs? O escritório designado Jardim, Sampaio, Magalhães Silva e Associados, sendo que o Jardim é o Vera Jardim, o Sampaio é o Jorge Sampaio, que foi Presidente da República, Magalhães Silva é um advogado famoso que todos conhecemos. Certo. Cérvulo Correia, que também todos conhecemos, onde está hoje, por exemplo, o Diogo Feio, que é um ilustre dirigente do CDS. Naturalmente, um que está em todas, portanto também esteve envolvido nas PPPs, é Moraes Leitão, por onde passaram Assunção Cristas, Adolfo Mesquita Nunes, António Lobo Xavier, Rui Patrício. Curiosamente, Rui Patrício, que é membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, vejam só, este pequeno parênteses, portanto, ele que defende... talvez estejam a gozar com a nossa cara. Ele que defende o Manuel Vicente, o Armando Vara, a filha do Armando Vara e outros que tais, pois este cavalheiro é membro do Conselho de Prevenção da Corrupção. Estas sociedades de advogados são, efetivamente, como diz, não são sociedades de advogados que têm ligações à política, não. São sociedades de advogados que são políticos. Aliás, a Moraes Leitão, durante muito tempo, perguntava-se, toda a gente perguntava, nos cafés, nos restaurantes, quem é que eles vão mandar agora para o Parlamento, normalmente pela via do CDS, era, digamos, a porta principal de entrada. Mas, não a única, mas a principal. Absolutamente. Mas é que isso é um aspecto importante, porque assim se percebe melhor, esta transumância, como é que foi possível termos estes contratos. É porque depois estes contratos não são elaborados no Parlamento. Pois. Estes contratos vão ao Parlamento como se fossem ao notário, porque eles efetivamente são elaborados. Sim, é um pró-forma, não é? Absolutamente. É um pró-forma. Eles são elaborados nas sociedades de advogados e depois vão ao Parlamento para ser aprovados pelos grupos parlamentares cujas direções dos partidos mandam aprovar os contratos. Ponto final. As parcerias público-privadas na área rodoviária, nas áreas das estradas, são a maior parte, mais de 90%
das parcerias público-privadas são, de facto, neste departamento, e elas são todas ruinosas e vão vão sugar os recursos públicos durante muitos e muitos anos. Há falta de infraestruturas em setores-chave, como a saúde ou a justiça, e isso porque nós assumimos, com estas PPPs, pagar compromissos que nos oneraram, de forma a que não conseguimos estabelecer outros, porventura bastante mais importantes do que ter um montão de autoestradas vazias e caríssimas, para as quais o utilizador tem que pagar uma fortuna, ou seja, na verdade o utilizador paga várias vezes esta mesma obra. A grande parte delas não são necessárias e foram feitas, não porque fossem necessárias para circular em carro, Para os cidadãos, para servir o interesse eram necessárias público. para estes negociantes, Claro. à custa do orçamento. Queres saber como apoiar este projeto, como apoiar este canal? Segue o link, todas as instruções estão na caixa de descrição. Obrigada!